Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje retomando, né, as nossas atividades da nossa disciplina, e é um prazer muito grande estar com vocês. Vamos continuar agora com essa segunda etapa, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E vamos dar continuidade naquela mesma perspectiva, com muito entusiasmo, muita vontade, né? Vocês que estão aí já com a formatura chegando perto, né? Então, temos que trabalhar mesmo com muita expectativa, com muita motivação, e aqui estamos para ajudar vocês naquela mesma ideia. Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Então, hoje, pessoal, para retomar, para recomeçar a nossa disciplina, nós iremos falar de auditoria governamental. Vocês lembram que nós estávamos falando de auditoria tanto no campo público quanto no privado? Então, agora nós vamos falar de auditoria somente no campo público, auditoria governamental. Tá? Então, nós vamos, assim, focar agora muito na nossa área, né? Na área de gestão pública. Então, nós vamos falar de auditoria pública, auditoria governamental. Agora, nós já sabemos todos os princípios básicos, os fundamentos da auditoria. Então, agora nós vamos trabalhar na perspectiva da auditoria governamental, naquela auditoria que fala da nossa área, que fala do nosso campo de estudo, tá bom? Então, para começar, a professora vai colocar aqui a apresentação para vocês, compartilhar com vocês, né, a apresentação para a gente dar sequência na nossa aula, tá bom? Então, pessoal, nessa perspectiva, como eu disse para vocês, nós vamos iniciar a nossa aula falando de auditoria governamental. A partir de agora, eu estarei aqui com a apresentação, né? Não estou vendo vocês, mas vocês estarão me vendo. Então, qualquer coisa é só levantar a mão, tá bom? Então, farei aqui a minha apresentação para vocês com o tema auditoria governamental. Ô, professora, que bom! Até que, enfim, nós chegamos na nossa ideia mesmo, na nossa área, e agora a gente vai aprender com mais motivação, né? Então, pessoal, vamos começando aqui falando de auditoria governamental, já que nós estamos trazendo auditoria para o nosso campo de estudo, para a nossa área de estudo, já vamos entender o que é essa auditoria governamental. Também ela é uma técnica especializada que visa verificar a veracidade das informações e a conformidade dos processos na administração pública. Então, ela abrange, pessoal, o exame das contas, olha esse nome, o exame das contas de todas as unidades administrativas dos três poderes e do Ministério Público. Então, quando fala nos três poderes, né, nós estamos falando na esfera estadual, aliás, na esfera municipal, estadual e federal, e também do Ministério Público, focando em aspectos como a lei orçamentária anual, a gente já viu falar muito na LOA, né, pessoal? Lei orçamentária anual, o PPA também, o plano plurianual, e os relatórios de execução da gestão fiscal. Então, nesse sentido, a gente já viu que a auditoria governamental, ela abrange, né, todas as esferas públicas, e diz também que ela abrange a parte direta e indireta dos poderes da União, da Federação, né? Então, a auditoria governamental, trago mais um conceito aqui para vocês, é um procedimento formal com a finalidade de apresentar informações confiáveis sobre as políticas públicas, programas e atividades governamentais. Então, esse processo, pessoal, ele visa possibilitar que diferentes partes interessadas
tomem decisões relacionadas à manutenção, à expansão, à redução e até à correção dessas políticas públicas, desses programas e dessas atividades. Então, quer dizer, quem são os interessados? Principalmente os gestores, né? Principalmente os gestores, para que eles possam enxergar como andam a aplicação desses recursos públicos para entender se está sendo viável ou não. Também, pessoal, a comunidade é interessada nessa auditoria governamental. Tá? Então, quer dizer, tem as partes, a toda a sociedade, né, quer saber se esses recursos públicos estão sendo bem empregados, bem gastos. Então, a auditoria governamental, ela vem nessa perspectiva de realmente verificar essas tomadas de decisão, verificar como está sendo essa manutenção, essa expansão e essa correção desses recursos públicos, na empregabilidade desses recursos públicos. Então, assim, eu trouxe aí 2 pequenos conceitos para vocês, o que é auditoria governamental, mas cada autor que vocês encontrarem, ele traz um conceito diferenciado, mas na mesma perspectiva, ok? E aí trouxe também o objetivo da auditoria governamental, os principais objetivos é compreender os principais aspectos da auditoria governamental em sua importância na gestão pública. E isso é uma característica do reconhecimento e a verificação, averiguar a veracidade das informações e conformidade dos processos administrativos. E a opinião, emitir parecer sobre documentos e relatórios financeiros, fiscais do governo. Lembra, pessoal, que aqui, ó, no terceiro slide, nós já estamos trabalhando, aliás, no primeiro slide, né? Nós já estamos trabalhando com conceitos que nós vimos lá nos fundamentos da auditoria. Lembra disso? Então, a todo momento, vocês vão ver que nós trazemos conhecimentos lá daqueles fundamentos que nós estudamos. Por isso que foi fundamental nós começarmos por aquele início, aquele momento lá, para vocês entenderem todos os aspectos da auditoria. E agora, na auditoria governamental, não será diferente, que nós estamos trazendo todo o conhecimento, toda a base para entender melhor esse campo da auditoria. E aí trouxemos a auditoria pública, que está inserida, ou que é auditoria governamental, né? Então, o que é essa auditoria? Auditoria pública ou auditoria da gestão pública? É um conjunto de procedimentos e técnicas de controles aplicado no processo orçamentário, financeiro e patrimonial. Olha essas palavrinhas: processo orçamentário, financeiro e patrimonial. Ela funciona por meio de acompanhamentos, olha, auditoria pública, acompanhamentos, avaliações de desempenhos e controles específicos, visando verificar a conformidade das ações com as diretrizes, objetivos e metas expressas ou traçados ou pensados lá no PPA, lá na LDO e lá na LOA, além de outras legislações correlatas, outras legislações que é preciso ser observada para efetivar a auditoria pública, tá, pessoal? Então, quer dizer, para realmente fazer valer, fazer acontecer a auditoria pública, eu tenho que estar sempre observando o que foi traçado no PPA, na LDO, na LOA e também nas legislações, principalmente no Manual de Auditoria Governamental. Então, ali, como se diz, são pressupostos que nós precisamos acompanhar, que nós precisamos ter como um guia para nós efetivarmos ou para nós fazermos eficientemente a auditoria pública, tá? Então, tem que ser em cima desses elementos que nós temos, porque nós não podemos fazer algo que esteja fora desses planejamentos ou dessas legislações. Então, a finalidade da auditoria pública, pessoal, principalmente essas 3 que eu trouxe para vocês. Quer dizer, tem outras finalidades, né? Mas as principais: a fiscalização,
revisar as contas das unidades administrativas dos três poderes, como já vimos ali no slide atrás, fiscalizando instituições sujeitas à aprovação pelo Tribunal de Contas. Então, quer dizer, vai fiscalizar, a auditoria pública, ela vai fiscalizar para ver se realmente está tudo dentro do contexto do PPA, da LDO e dos manuais e das legislações pertinentes a essa auditoria. A eficiência, avaliar se esses recursos da organização estão sendo usados eficientemente e se os seus objetivos operacionais foram alcançados, porque lá no planejamento, no PPA, tem, de fato, o valor que foi planejado, o valor que vai ser gasto, e se realmente vai ser atingido esses objetivos, porque, na verdade, quando se gasta, ou quando se emprega, né, um recurso público, eu tenho que ter traçado o objetivo, eu tenho que alcançar aquele objetivo, eu não posso estar gastando um recurso público sem visar um objetivo maior, a finalidade, o processo final daquilo que realmente eu me propus a empregar o recurso público, não posso fazer isso à revelia. E a transparência, que é garantir a transparência da aplicação desses recursos, do patrimônio público. Então, quer dizer, essa auditoria pública, ela vem com essa finalidade de fiscalizar, de realmente ter eficiência e transparência nos processos públicos ou nos gastos públicos. E aí, pessoal, eu tenho também os órgãos que regulamentam essa auditoria. E aí, lá na apostilazinha de vocês, fala direitinho de todos esses órgãos. Órgãos nacionais que estão regulamentando a auditoria pública, tá? Os órgãos nacionais, como a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, CFC, Conselho Federal de Contabilidade, CRC, Conselho Regional de Contabilidade. E aí vai indo. Então, eu tenho a Ibracon, tenho o Bacen. E além dos órgãos governamentais, aliás, os órgãos nacionais, pessoal, eu também tenho os órgãos internacionais. E também tenho os órgãos públicos, que são os CRCs, as secretarias, os tribunais de contas, principalmente, tá, pessoal? Além desses outros órgãos que eu citei, os nacionais e internacionais, que pensam a legislação para essa auditoria, tem os órgãos públicos que eles estão em cima para ver se realmente estão funcionando esses regulamentos na auditoria governamental, na auditoria pública. Então, como eu disse para vocês, ela não acontece à revelia, ela tem órgãos que estão constantemente regulamentando a partir de normas. Que normas são essas? Normas gerais, normas de trabalho de campo, normas de parecer. Olha só, nas normas gerais, esses órgãos, eles regulamentam, são as normas gerais que regulamentam a qualificação, a independência e o cuidado do profissional da auditoria, que nós já vimos, que é o auditor, que já vimos como esse profissional deve atuar diante dessa auditoria. Então, também as normas de trabalho de campo, que abrangem planejamento e obediência às leis e aos regulamentos. As normas e pareceres, lembra dos pareceres? Inclui formas, tempestividade, quer dizer, tem que ser no tempo exato, não pode ser atrasada, não pode ser adiantada, tem que ser tempestiva, tem que ser no momento que realmente deve registrar aqueles fatos que estão acontecendo, como conteúdo, a emissão e a propriedade do parecer. Lembra que nós falamos disso? Quanto o parecer é importante para a auditoria, também é muito importante para a auditoria pública, pessoal. Então, segue aqueles fundamentos também para a auditoria pública. E aí nós vamos ver, pessoal, quais os tipos de auditoria pública. Professora, então quer dizer que a auditoria pública ela tem subdivisões, subclassificações? Perfeitos, tem sim.
Auditoria contábil é o primeiro tipo de auditoria pública. Ela analisa dados que originam lá nas demonstrações contábeis, lembra? Que eu comecei lá a primeira etapa falando da contabilidade. Então, a auditoria contábil ela analisa os dados que originam nas demonstrações contábeis, quadros complementares, visando opinar sobre a adequação dos registros contábeis, se estão de acordo com a legislação, se não estão, enfim. Outro tipo, auditoria operacional, avalia a eficiência e a eficácia na utilização dos recursos públicos, confrontando metas previstas e metas realizadas, como está a operacionalização desses projetos ou programas que a auditoria está realmente auditando, como foram planejados, foram executados e foram realizados de forma que estava no planejamento, ou isso saiu do planejamento, então a auditoria operacional vai rever tudo isso, vai auditar todos esses passos. E também a auditoria legal, que é outro tipo, ela verifica a observância de normativos legal. Quando fala legal, é de legalidade. Verifica a observância de normativos internos e externos, visando minimizar riscos e prevenir irregularidade. Então, quando fala legal, ela está dentro da legalidade, está dentro das leis, ok? Então, temos aí esses 3 tipos principais de auditoria pública: contábil, operacional e legal. Tem outras, professora? Tem, mas nós vamos nos focar, nos ater a esses 3 tipos. Aí, aqui, eu detalhei um pouco mais para vocês, que a auditoria contábil, ela analisa os dados que originam nas demonstrações contábeis, nas legislações, principalmente na Lei 4320 de 64 e na Lei Complementar 101, que é a LRF. Então, quer dizer, essas 2 leis são as principais leis para a auditoria contábil. Por quê? Porque toda a parte da contabilidade dos demonstrativos contábeis, elas são feitas baseadas nessas legislações. Então, o objetivo da auditoria contábil é opinar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e se as demonstrações refletem adequadamente a situação econômica e financeira do patrimônio e os resultados do período. Então, professora, quando falo em auditoria contábil, eu vou lembrar sempre das demonstrações contábeis? Sim. As demonstrações contábeis, elas são feitas são realizadas, né? A partir de princípios e legislações que têm que serem observadas para que realmente sejam feitos dentro dessa legalidade, dentro dessa legislação. Também não pode ser feita a revelia. Então, a auditoria contábil ela vai verificar se tudo isso foi feito dentro desses padrões que são exigidos. Auditoria operacional. A auditoria operacional ou de desempenho baseia-se na eficiência e eficácia da gestão pública. Ela analisa o aproveitamento dos recursos financeiros, confronta as metas previstas e as realizadas e avalia aspectos como renúncia de receita e medidas compensatórias, quer dizer, se sobrou receita ou se faltou receita para realizar aquele projeto. Então, essa auditoria aprofunda-se no conhecimento da gestão, averiguando desperdício, inoperância, negligência que possa prejudicar o erário público. Então, ela está ali, observando, ela está ali auditando todos os procedimentos que foram realizados, como foram realizados, para saber se realmente está dentro do contexto, levando em consideração, pessoal, principalmente a questão da bem empregabilidade, da bem operacionalização dos recursos públicos, do erário público, ok? Auditoria legal, ou a de compliance, que é de conformidade, verifica a observância de normativos internos e externos, quer dizer, os normativos internos à auditoria pública e externos também, quer dizer, os nacionais e internacionais, né? Então, seu objetivo é minimizar ou prevenir risco das atividades, compreendendo a eficiência e a eficácia.
Essa auditoria surgiu da necessidade da maior transparência nas aplicações dos recursos e na preservação do patrimônio público, verificando o cumprimento de exigências legais, como lei, decretos, portarias e políticas internacionais dos órgãos, ou políticas internas dos órgãos, né? Melhor dizendo. Então, pessoal, exemplo disso é a lei de responsabilidade fiscal. Antes, a gente não tinha uma lei que fosse tão efetiva, né? A partir da lei de responsabilidade fiscal, os gestores públicos começaram a se preocupar assim, muito mais com a efetivação desse erário público, como está sendo gasto esse erário público. Por quê? Porque eles vão ter que prestar conta de tudo isso. Então, essa preocupação ela foi redobrada a partir dessa legislação, né? Como outras que existem, como portaria, como decretos, etc. Então, a auditoria legal é para todas essas legislações, ok? A finalidade da auditoria pública, finalidade patrimonial, finalidade básica e finalidade precípua. A finalidade primordial, agregar valor à gestão pública, contribuindo para o gerenciamento da ação governamental e garantindo resultados operacionais. Finalidade básica, avaliar a ação governamental, a gestão dos administradores públicos e a aplicação dos recursos públicos por entidade de direito privado. Finalidade precípua, comprovar a legalidade e legitimidade dos atos administrativos, avaliando eficiência, eficácia e a operacionalidade ou melhor, a qualidade da gestão. Então, pessoal, as finalidades da auditoria pública são essas. Atenção, finalidade primordial, básica e precípua. Professora, mas essas finalidades, elas não são todas principais? Porque quando eu falo de primordial, de básica e de precípua, são tudo principais, são tudo básicas, são tudo primeiras. É isso mesmo. Então, essas finalidades, elas caminham junto. Está numerada 1, 2, 3, mas nenhuma deixa de ser mais importante que a outra. E alguns princípios que a gente precisa observar na auditoria pública, pessoal, que é fundamental para que nós possamos, de fato, efetivar bem a auditoria governamental, a auditoria pública. Princípio da legalidade, ações baseadas estritamente na lei. Tenho que observar a lei para eu realmente fazer essa auditoria. Impessoalidade, tratamento igual a todos, quer dizer, todos são iguais perante a lei. Moralidade, ética na conduta administrativa. Publicidade, transparência nas ações. Então, quer dizer, esses 4 princípios, eles caminham juntos o tempo todo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Então, temos aí eficiência na auditoria pública. O princípio da eficiência, realmente, ele é um princípio constitucional, pessoal. Ele é fundamental na auditoria pública. Ele visa garantir os recursos públicos, seja utilizado da melhor forma possível, maximizando os resultados e minimizando os custos. Então, a auditoria deve avaliar constantemente se as ações governamentais estão sendo executadas com eficiência, buscando sempre a otimização dos processos e melhoria contínua na gestão pública. Então, nós vimos aí que nós temos princípios, nós temos legislações, nós temos, enfim, muitos modelos ou formas que nós precisamos seguir para fazer a auditoria governamental, a auditoria pública. Os aspectos, por exemplo, aspecto da transparência, do controle, da prevenção e da eficiência. Então, quer dizer, esses aspectos, essas importâncias da auditoria, elas têm que serem observadas. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o erário público. Vocês amanhã serão gestores públicos e que precisam verificar, precisam trabalhar com todos esses princípios, com todos esses aspectos e com todas essas importâncias.
E aí, pessoal, a auditoria pública, diante de tudo isso, ela enfrenta desafios profundos, como a complexidade crescente dessas operações governamentais, a necessidade de atualização constante frente às mudanças que são muito rápidas, né? Mudanças de lei, mudanças tecnológicas, a pressão por resultados rápidos e eficientes. Então, assim, tudo isso são elementos que realmente são desafiadores para a auditoria pública. Então, é fundamental que os auditores estejam sempre se capacitando, como nós vimos lá atrás, e que as instituições invistam em tecnologia e metodologias avançadas para garantir a eficiência dos auditores e a proteção dos interesses públicos. Então, frente a esses desafios, a auditoria pública precisa, sim, estabelecer estratégias para realmente ir superando esses desafios. E aí nós temos, pessoal, como conclusão que a auditoria governamental ela é fundamental para a gestão pública eficiente, para esse campo que vocês estão estudando. E através de processos independentes, lembra a independência dos auditores, eles garantem a transparência, a responsabilidade no uso dos recursos públicos. Então, quer dizer, os gestores precisam, sim, conhecer tudo isso para que realmente eles consigam fazer uma gestão de transparência, uma gestão de eficiência. Então, essas práticas, pessoal, que nós acabamos de ver, elas visam identificar falhas, promover a integridade e fortalecer a ação administrativa pública. Então, nós temos aí, pessoal, o caminho para a nossa eficiência na gestão pública, para a eficiência na auditoria governamental. Então, a partir desses pressupostos que nós acabamos de entender, que nós acabamos de ver, é a forma de nós fazermos auditoria pública, é o caminho, é o guia para nós fazermos auditoria pública. E nós precisamos entender isso e colocar em prática. Para quê? Para que haja transparência nesses recursos públicos, para que haja efetivação dos projetos, dos programas, das ações governamentais. Então, a partir disso, fazer uma excelente auditoria, uma auditoria efetiva na área pública. Espero que vocês tenham entendido, que vocês leiam o material que está na rota. Claro que aqui eu estou passando muito rapidamente, mas vocês precisam ir lá e entender tudo isso, pessoal, para que vocês realmente concebam esses conhecimentos e fortaleça aqueles fundamentos da auditoria que nós começamos a entender agora no foco da auditoria governamental. Tá bem? Então, nos encontraremos na próxima aula e qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Um abraço a todos e fiquem bem.